Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me vendo agora no seu horário. Estou aqui hoje para falar da minha cura ou da minha enfermidade que dei há 13 anos atrás. Vai fazer 13 anos, dia 14 de dezembro, isso é, amanhã. Completará 13 anos no dia 14, em que dei um AVC gravíssimo. Foi muito triste, né, o momento que passei por isso. Então se preparem para ouvir o que vai acontecer, ou o que aconteceu, né? Então curta, assista esse vídeo até o fim, curta, compartilhe e se inscreva, por favor, no meu canal, tá bom? Há 13 anos, eu saí de casa, né, na manhã, estava indo pro meu serviço, pegava ônibus, nossa, era terrível ir pro serviço, né? E eu trabalhava como auxiliar contábil, eu fazia curso de contabilidade, tinha terminado naquela semana, eu tinha terminado o 6º período de contabilidade, faltava um ano para me formar, né? Faltava o 7º e o 8º período. E naquela semana mesmo, eu fui trabalhar, né? Eu pegava 2 ônibus para me ir por serviço e saía de casa às 5h40. Eu e meu esposo e meu filhinho de 3 anos. Nós deixávamos ele na creche, né? 6 horas da manhã. E daí pegávamos o ônibus, ele ia pro serviço dele, eu ia pro meu. E nesse dia eu levantei com uma dor de cabeça tão grande, mas tão grande que eu nunca tinha sentido na vida. E fui, né, assim mesmo, né? Eu procurei remédio em casa, não tinha. E eu disse, não, quando as farmácias abrirem, eu vou pedir um remédio pra mim. E aí eu tava indo, e eu gostava de ler a Bíblia, né? Quando eu tava esperando o ônibus, eu abria minha Bíblia e começava a ler. Todo dia, quando eu ia pegar um ônibus, eu lia a minha Bíblia. E nesse dia eu não aguentei. Eu abri ela pra me ler, eu não tava aguentando, minha cabeça tava lá, porque latejando mesmo. Eu não conseguia ficar com o olho aberto. E aí a minha vontade era de chorar, de gritar mesmo, porque tava doendo muito. Gente, vocês não sabem a dor que tava na minha cabeça. E aí eu entrei no ônibus, sentei, e quando o ônibus andava, passava naquelas lombadas, nossa, era terrível, né? Se passasse dentro do buraco, misericórdia. Porque a dor da minha cabeça era enorme. E eu cheguei ali no meu serviço, na hora que eu entrei, que eu vi uma amiga, eu peguei e disse assim, me leva no hospital, porque eu não tô aguentando. Não tô aguentando. Comecei a chorar. E aí ela me botou numa moto, e ela foi, né, foi rápido, eu disse, não, vai devagarzinho, pelo amor de Deus, minha cabeça tá doendo demais. Porque com cada coisa que ela passava, que a moto subia, nossa, gente, vocês não tem comparação, viu? Aí eu fui, né, pro médico, chegando lá, o médico passou um remédio, isso foi na segunda-feira, não foi na sexta-feira, antes de eu dar o mesmo AVC. E aí eu cheguei e disse, eu tô com uma dor de cabeça muito grande, doutor, não tô conseguindo ficar com o olho aberto. Eu não sei o que é essa dor de cabeça, nunca tinha sentido uma dor de cabeça assim na minha vida, nunca. E aí ele disse assim, então tá bom, me passou uma dipirona na veia. E eu peguei e fui tomar, até tomei nossa, mas foi um remédio tão milagroso que quando a dipirona entrou, estancou a dor, sabe? Passou a dor, passou mesmo, passou. Eu fiquei, nossa, mas foi um remédio assim mágico mesmo. Que dor que sumiu assim de uma hora pra outra. E eu peguei e fui trabalhar, continuei trabalhando, passei a semana inteira, né? No sábado eu fui pro aniversário de uma menininha, de uma amiga minha. Fui eu, meu esposo, minhas amigas, nós chegamos lá, nós divertimos tanto, dia 7 de dezembro, eu fui pra esse aniversário. Foi o último aniversário que eu fui boinha, quando eu tava sarada, curada, quando eu tava boinha mesmo. E aí, quando foi durante a semana, eu passei a semana toda sem sentir dor de cabeça. Quando foi na sexta-feira, dia 14 de dezembro, eu começou aquela dorzinha de cabeça fraquinha, muito fraquinha. E olha que eu passei a semana inteira, eu não senti nada. Porque todo mundo fala, né, que AVC vem, você sente dor, você sente alguma coisa no seu rosto, sua boca fica torta, o seu braço dói, qualquer coisa. Eu não senti nada, gente, mas sabe o que é? Nada. Eu não senti, não tava sentindo. É tão tal que eu senti uma dor no meu braço, pra me levantar meu braço, doía, sabe, aqui assim, ó. Doía aqui, doía demais, né? Doía assim, uma dor cômoda. E aí passou aquela dor, não senti mais ela, passou a semana inteira, né? Eu boinha, sem sentir nada. Na sexta-feira comecei a sentir a dorzinha, muito fraca, né? E aí comecei a trabalhar, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu fiquei no lugar da minha chefe, né? A minha chefe no meu departamento de contabilidade. E tinha um rapaz que eu tava ensinando ele.
E aí minha cabeça começou a doer. Né? Eu ensinava ele e tava fazendo uma... Você sabe que me deu essa vez, eu esqueço até do nome. Fazendo um trabalho para enviar. Era tipo um fiscal, Esqueci, gente. Eu esqueci mesmo. Aí, eu fazendo aquele negócio e eu tentava... Aí eu comecei já a ter esse problema, né? De não lembrar das coisas. Que eu sabia o que era, mas não sabia dar a solução, sabe? Dar o resultado final. E aí eu botei tudo que me pediram e na hora de dar o ok, eu disse, Jesus, pra onde que eu vou? E eu passei a tarde inteira tentando fazer isso, né? Era imposto, agora eu lembrei, era um imposto federal. Tava lá e eu tava tentando fazer da empresa, que eu não lembro o nome da empresa, tentando fazer esse imposto para mandar aqui. Era um imposto que eles tinham que pagar na segunda-feira. E eu tinha que mandar esse imposto para eles pagarem, né? E tava tão difícil, gente. Muito difícil. E aí eu fiquei o dia todinho nesse imposto. Nossa, coisa mais fácil, mais simples. Aí a Cristiane chegou, que era a dona do escritório, de tardezinha veio, aí tentou fazer, tava lá fazendo comigo, deu 7 horas, terminamos. 7 horas da noite terminamos, como eu tava de férias, eu podia ficar até 9 horas. E aí ela falou assim, não, vamos embora agora, que esse imposto foi muito cansativo. E aí terminamos, mandamos um imposto pra pessoa, fechamos tudo, e aí eu fui pro banheiro, né? Eu fui trocar, porque eu ia sempre de Havaiana, chegando lá, botava minha sandália de salto, e aí eu fui tirar minha sandália e calçar minha Havaiana. E eu já tava sentindo uma dor de cabeça tão grande, perguntei a todo mundo lá se alguém tinha remédio, e ninguém tinha. E aí eu peguei e fui assim, não, vou já embora, porque minha cabeça tá doendo demais, Cristiane, demais mesmo. E aí, quando eu entrei, que eu fui fazer xixi, gente, aí deu uma dorzinha aqui, ó. Uma dor enorme aqui. Na hora que deu essa dor, eu não consegui mais abrir o olho. Sentada lá, fiz fazer xixi, que eu tava com vontade de fazer xixi. E aí, a dor foi tão grande que aí eu desmaiei. Quando eu desmaiei, que eu levantei, gente, o banheiro tava trancado. Olha só, o banheiro trancado. E aí eu sentei, aí eu não consegui mais levantar esse braço. Eu não consegui mais. E esse daqui eu tava assim, sentindo ele leve, sabe? Eu não conseguia subir ele assim. Tava assim, uma coisa assim, terrível. E aí eu levantei, aí eu consegui abrir o olho, mas eu não conseguia ver nada. Né? E eu fechava o olho de novo, aí sentei assim, a porta ficou aqui, eu fiquei na parede. Eu disse assim, Jesus, eu quero abrir essa porta. E aí eu, dizendo eu que tava batendo. E eu não conseguia bater. A Cristiane disse que não tava ouvindo, que ela tava na sala dela e eu na minha. E aí eu tentando bater, nada, eu levantei muito devagar essa mão e consegui abrir a porta e baixei a mão de novo, destrancar. E quando foi pra mim levantar a minha mão de novo, gente, foi uma luta pra pegar no trinco da porta e baixar de uma vez. E aí até que eu consegui segurar e pam, e a porta abriu. E aí eu chamar a Cristiane, que eu não conseguia. Não conseguia chamar, e pra mim eu tava falando, chamando, pra mim que eu tava chamando. E aí a Cristiane disse que não ouviu, não estava ouvindo, né? E aí demorou tanto, pra mim, que elas demoraram muito, vinha até mim, sabe? Quando a Cristiane veio, aí eu desmaiei, né? Quando eu vi ela abrir o olho, que eu vi a Cristiane, eu desmaiei. E aí, depois, quando eu acordei, eu tava sentada na cadeira, já tava com minha calça vestida, e aí ela perguntando a minha senha do meu celular, né? E eu disse... Eu não sabia responder o que era. E depois ela disse assim, olha pra mim. Quando eu olhei pra ela, ela disse assim, ela deu AVC. E aí, quem disse que eu sabia o que era AVC? Que eu sabia o que era, mas naquele momento eu não sabia o que era. Né? E eu disse assim, Jesus, o que é AVC? Meu Deus. E aí ela tava procurando o número de telefone do meu marido e não conseguiu abrir o meu celular. Foi nos meus documentos, encontrou o número do meu marido, ligou pra ele, ligou pro SAMU, veio me pegar e me levou pra Unimed, onde eu fiquei. Depois meu marido chegou. A única pessoa que eu conheci, que eu sabia o nome, era o meu esposo, que eu não esqueci o nome dele jamais. E aí quando ele chegou, eu disse pra ele, né, Carlinhos, socorro. Quando eu disse isso, que eu fui pra ele, eu comecei a vomitar e eu desmaiei. Eu vim acordar no domingo, né? Quando eu acordei no domingo à tarde, ele tava lá comigo, meu esposo. E aí foi terrível, gente. E aí, por aí vocês já sabem, né? Fui pra casa, depois de um mês, fui pra casa, com esse lado paralisado. Não conseguia mexer, levantar minha mão. Eu não conseguia fazer nada desse lado, não conseguia ficar em pé. Eu andei de cadeira de roda um mês também, um mês de cadeira de roda. Gente, foi terrível. Foi terrível. Eu pensava que eu ia morrer, né? Fiquei em coma também. E
foi uma coisa horrível mesmo. Para mim falar, assim, profundo, né? Que aqui eu tô só dando alguns pontos para vocês. Mas Jesus é muito bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso, gente. Tenho certeza que quando ele me viu no leito de um hospital, desacordada, ele não quis me levar. Porque meu esposo orou, minha mãe, os irmãos da igreja oraram por mim. E aí eu digo assim, Jesus já me curou? Já. Porque eu era uma crente, com nome de crente, gente. Eu não orava, eu não ia a círculo de oração, eu não ia na igreja, mas não porque eu não queria, porque eu não tinha tempo. Eu saía 5 horas da manhã e voltava 10h30 da noite, porque eu ia direto para a faculdade. Então eu ia para a igreja só no domingo, ia para a igreja também nos meses de férias que eu tava, né? Eu ia para a igreja. Então eu acho que Jesus me curou por causa disso. Não fisicamente, né? Mas espiritualmente. Porque eu passei a orar. Gente, coisa que eu não fazia. Eu passei a ler a Bíblia. Gente, eu já tinha lido a Bíblia. Assim que eu casei, acho que em 99, eu tinha lido a Bíblia todinha. Mas lido por cima. E eu fui ler a Bíblia de novo, gente, depois que eu adoeci. Né? E aí eu li a Bíblia, oro até hoje, gente. De manhã, quando eu levanto, depois eu faço meu devocional, depois eu oro, depois eu busco o Senhor, né? Oro lavando louça, varrendo casa, varrendo não, aspirando, né? Porque varrer eu não consigo varrer. Passar o pano eu também não passo, meu filho que passa. Mas quando eu tô fazendo, tirando a poeira das coisas, eu oro a Deus, estendendo roupa, pegando roupa, guardando roupa. Gente, Deus é maravilhoso, Deus é lindo. Se você está passando por algum problema, busque a Deus, procure encontrar Jesus, não espere ele vir até você não, vá até ele, procure, segure, faça que nem a mulher que Jesus curou, pegue na roupa dele, segure, fique firme no Senhor, porque Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra para você, porque Deus é maravilhoso, Deus é lindo, Deus faz tudo por nós, tudo. E foi assim, Jesus me curou, daí na espiritualidade, né? Eu passei a ser crente de verdade, irmãs. Eu passei a ser crente de verdade. Eu acho que Jesus ainda não me curou, eu disse, não, essa mulher não merece, porque vai que eu curo e ela volta a ser que nem ela era antes. Vai que ela fica boinha, né? Pelo menos, ela hoje é crente, ela está nos meus pés, ela está me buscando, né? E eu dei condição para ela andar, para ela falar. Talvez tenha alguma coisa na minha mente que não desbloqueou no meu neurônio, né? Que na verdade é os meus neurônios que estão, que morreram, né? Morreram. E o neurônio se grudou em outro. É a mesma coisa que nós fazemos como crente, grudamos em outro crente, mais crente que nós. Vamos orar também, minha filha. Me ajude a orar, buscar o Senhor. Que aí os dois juntos ajudam a outra. É isso mesmo. E o meu neurônio que fala na minha memória, que fala no meu andar, no meu falar, no meu mexer a mão, no meu pegar peso, se grudou em outro e o outro ajuda ele a fazer isso. E isso é bom. Jesus é a melhor coisa que passou na nossa vida. Então você que está passando algum problema, aceite Jesus, procure Jesus, grude mesmo em Deus. Se apegue em Jesus, porque Jesus é bom e maravilhoso. É lindo Jesus. Porque ele veio para curar doenças físicas, enfermidades da alma. Olha só, enfermidades da alma. Tem aquilo que tá perturbando você, que machucou você muito. Não procura alguém vir lhe pedir perdão, não. Vá até a pessoa e peça perdão. Porque a pessoa às vezes até pense, nossa, mas eu magoei ele tá me pedindo perdão. Não, eu vou perdoar ele e vou pedir perdão também. E isso é que acontece. Não espera a pessoa vir até você, não. Libertação de demônios. Isso que Jesus faz, que Deus faz por nós, né? Demonstrando seu poder e amor, perdoando pecado e restaurando a nossa fé, né? A oração e redição para a sua ação e manifeste, né? Que se manifeste. Deus é bom, Deus é lindo, maravilhoso. E essa é a minha palavra para você, o meu testemunho. Tem algumas coisas, tenho passado por alguns problemas, mas Deus sempre tem me ajudado, sempre. Preciso sempre de alguém estar do meu lado para me segurar. Ótimo, eu caminho, eu falo, eu vejo. Deus deixou tudo perfeito, tudo como Ele queria, né? A minha mente falha, mas aí eu paro para pensar, às vezes aquela palavrinha não vem, às vezes vem. Aqui também de casa, eu já caí tantas vezes, gente, esse ano mesmo de 2025, acho que eu caí umas 6 vezes. A última vez foi ali, ó, perto do sofá, quando eu tava me arrumando para ir na papelaria com meu filho.
E quando eu fui no banheiro, né, eu saí do meu quarto aqui pra mim ir ali no banheiro dele, quando eu cheguei perto do sofá, que eu topei entre a cerâmica e a outra, né, entre uma cerâmica e outra, fica assim, um pedacinho, mas uma finurinha mesmo, fica em pé. Eu topei naquela finurinha e minha sandália enganchou ali, e aí eu, caí de joelhos. Meus joelhos doeram tanto, gente. Então, isso é horrível pra mim. Andar, eu não ando sozinha, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E conversar, quando eu chego na igreja, eu não converso com ninguém. Mas por quê? Porque o que eu tenho pra falar não sai, não sai de maneira alguma. Então eu prefiro ficar calada, eu dou a paz do Senhor, me pergunta como eu tô bem, faça alguma pergunta pra mim, eu respondo e tal. Mas eu chegar e puxar a conversa, não vai sair tão boa, gente, não vai sair legal. Então eu prefiro ficar quieta aqui no meu canto, caladinho. Então é isso. Jesus é maravilhoso, então aceite Jesus. Faça alguma pergunta pra mim, que eu lhe respondo. Eu lhe respondo com tudo, tá? Então, foi essa a minha palavra hoje, né? A cura de Jesus em minha vida, cura espiritual. Tudo que Jesus fez na minha vida e está fazendo. E procure orar. Orar de manhã, de tarde, de noite, toda hora, todo dia, todo minuto, todo segundo. Ore a Deus, fique contrito em Deus. E essa é a minha palavra de hoje, tá, gente? Fique com Deus, dê aquela curtida, assistam esse vídeo até o final. Se inscrevam, gente, é muito bom você se inscrever. Quem sabe alguém de outro país ouça o meu testemunho e venham até Jesus. Então, dê aquela curtida, tá, gente? Tchau, até mais.